Por exemplo, vamos explicar aqui. Faltou o tio aqui. SVMs também tem. Eu tenho uma dimensão, as classes estão em uma dimensão aqui. Eu tenho o -3, o -2, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 5. Então, o vetor aqui em uma dimensão somente. Certo? Como é que eu posso separar essas classes aqui? Como é que eu vou fazer para separar essas classes? O método linear para linearizar, é muito simples, que também é um dos métodos, é um kernel mais simples que a gente pode ter. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, aqui eu vou simplesmente fazer R ao quadrado. Ou seja, eu vou elevar ao quadrado esse vetor aqui. Então, eu tenho -3 ao quadrado dá 9. -2 ao quadrado dá 4. -0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. E 5 ao quadrado, 25. Certo? Agora sim. Agora eu estou passando... Como era a R1, passei para R ao quadrado, eu transformei isso aqui em duas dimensões, né? Então aqui nós temos o eixo do x e aqui nós temos o eixo dos y. Então agora eu tenho esse par de dados aqui, ó. Esse par de dados aqui, esse par de dados aqui, esse ponto, né? Agora é um ponto no plano cartesiano. Então eu tenho esses dados aqui, certo? Note que agora eles estão linearmente, eles não eram linearmente separáveis, né? Porque estavam de forma contínua. Agora eu tenho aí 9 e o 3. Então, supondo que aqui seja 3. Opa, vamos apagar. Não. Vamos deixar essa reta aí. Senão vai bagunçar o meu... Eu tenho que escrever tudo de novo. Então, aqui eu tenho 3. E aqui, os planos também maluco, né? Aqui é 9. Certo? Aqui é... Escuta, é -3, né? Aqui é -2. Então, aqui eu tenho -2. E aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 0, 0. 0, 0. Aqui eu tenho o 2, 4. Tá meio... -2 e 4. Aqui tem o 2, 4. Aqui eu tenho o... Minto. Aqui eu tenho o 1, 1. Aqui eu tenho o 1, 1. Aqui eu tenho o... sei lá, o 2, 4. Aqui eu tenho o... Opa. Aqui eu tenho o 3, 3, 9. E aqui eu tenho o 25, 5. Aqui é 5. Então, note que agora eu consigo traçar uma reta que separa as classes. Então, esse é o método mais simples de linearizar algo não linearizado. É o método mais simples, né? É o método kernel chamado de linear. É um x vezes um y. Ainda eu tenho o método gaussiano, ou seja, que vai um pouco mais complicado,
vai normalizar, né? Gaussiano vai fazer uma curva gaussiana. Tem o polinomial, né, que é similar ao linear, mas elevado a um p, um polinômio. E tem o tangente hiperbólico aqui, ou o essa tangente hiperbólica vai dar um número entre menos 1 e 1. Desculpa, entre 0 e 1. É uma função sigmoide. Lembra da função sigmoide que a gente viu em regressão logística. Então, aqui também é uma forma sigmoide. Então, eu vou colocar entre 0 e 1 todas as classes. Essa é uma das formas de fazer transformação no SVM. Bom, e se eu tiver várias classes? Então, notem que aqui nós temos a classe verde, das bolinhas verdes, a classe das bolinhas bege e a classe das bolinhas azuis. SVN são classificadores binários, ou seja, ele só pode fazer uma distinção entre dois possíveis classes, entre duas possíveis classes. Ele não consegue distinguir amarelo de verde, bege de verde e bege de azul. Ele só conseguiria distinguir assim uma outra cor, uma cor de bege. Então, a bolinha ou é bege ou não é bege. Ou, se fosse nesse caso aqui, a bolinha é verde ou não é verde. Eu não posso dizer que a bolinha é verde, amarela, bege ou azul. Certo? Porque o algoritmo, né, é um classificador binário. Então, o que a gente faz para poder tratar de mais classes de dados? A gente faz o quê? De duas formas a gente pode fazer. Por decomposição 1 de n ou decomposição 1 para 1. Como é que é essa brincadeira? Não vou explicar matematicamente, eu vou explicar só graficamente, tá? A gente, para simplificar. Então, a decomposição 1 de n, eu vou ter n classificadores binários. Então, se eu tenho 3 classes, eu vou ter 1, 2, 3 classificadores binários. Desculpa, n-1. Eu vou ter 2 classificadores binários. Para 3 classes, ó, cada classificador identifica uma das classes das demais. Então, das n-1 classes restantes. Se eu tenho 3 classes, eu vou ter... Essa decomposição simplifica o problema. É mais simples distinguir entre duas classes. Empates podem ser resolvidos utilizando alguma medida de confiabilidade. A ideia é essa aqui, ó, gente. Eu tenho a classe a classe B e a classe C. Eu faço a classificação de A contra C e B, de B contra... Então, ou é A, ou é B, ou é C. Entendeu? Então, eu vou dizer que se eu quero saber se é A, eu vou seguir um classificador. Se eu quero saber se é B, eu vou seguir outro classificador. Se eu quero saber que é C, eu vou seguir outro classificador. A união dos 3 classificadores vai me dizer se eu sou da classe A, se eu sou da classe C ou se eu sou da classe B. Note aqui, ó, que essas retas aqui mais fininhas são as retas que separam, que fazem a decomposição de 1 de n. Então, 1 para n. n-1, né? Porque n é 3, né? Então, 1 para 2, 1 para... Ó, essa reta aqui também separa de 1 para 2, certo? E essa reta aqui também separa de 1 para 2. Então, aqui eu tenho aqui e aqui, por exemplo. Teria aqui com aqui e aqui com aqui. Então, eu consigo identificar, eu consigo fazer classificações multiclasses, mas eu tenho que fazer 3 binários, né? Então, já dá uma complicadinha, e isso aumenta o custo computacional, claro. Esse é um dos métodos.
O outro método, que é a decomposição 1 para 1, é muito mais... Ele é complexo, é muito mais complexo, porque eu tenho que dividir as classes num grafo, né? Então, aqui está supondo que eu tenho 5 classes. Tenho 5 classes. Eu começo lá, a classe 1 versus a classe 5, lembrem, binário. A classe 1 vezes a classe 5. Então, aqui vamos supor que eu quero, eu tenho aqui a entrada desse meu algoritmo é a classe 4. É alguém da classe 4. 1 versus a 5. Note 1 ou note 5. Porque se é 1 ou 5, já vai parar aqui. Então, não é 1, vem para cá. 2, classe 2 versus a classe 5. Poderia vir para cá, mas vamos supor que não é 2. E nem 5. Eu estou fazendo em ordem de classes, tá? Então, não é classe 2 e não é 5, portanto, aqui. É classe... Não é classe 3 ou classe 5? Não. Não é 3 e não é 5. Então, desce para cá. É classe 3 ou classe 4? É classe 4. Beleza. Eu atingi aqui. Se eu tivesse vindo para cá, também, é 3 ou 5? Não. É 4 ou 5? É 4. Vem para cá também. Se eu tivesse vindo para esse lado, é 1 ou 5? Não, não é 5. É 1 ou 4? Não, é 4. Então eu já classificaria aqui. Não precisaria percorrer toda essa árvore de SVNs. Então, note que isso são múltiplas são múltiplos SVMs. Então, essa forma aqui é uma forma mais complicada. Certo? Ela pode ser mais rápido do que essa aqui. Claro, vai depender da base de dados. Então, essa é uma outra forma da gente transformar multiclasses, né, um problema multiclasses, em problema binário, em problema de 2 classes somente. Essa é uma das formas de fazer essa brincadeira aqui. Certo? A questão matemática aqui é muito mais complexa do que simplesmente usar aqui a nossa funçãozinha, aqui, as nossas funções aqui de usar essa função aqui, né? Muito, em caso, é exponencialmente mais complexo. Certo? Vantagens e desvantagens, então, de SVN. Por que SVN se transformou num algoritmo muito utilizado até pouco tempo atrás? Ele praticamente reinava sozinho em machine learning, né? Em aprendizagem de máquina, praticamente só SVN. Bom, em primeiro lugar, ele não é influenciado por ruídos de dados. Eu posso ter outliers aí no meio, ou seja, pontos fora da curva, que não vai influenciar o SVN. Certo? Então, ele é muito bom porque eu não preciso ter muitos tratamentos de dados. Claro, eu eliminando os outliers, eu padronizando os dados, eu normalizando os dados, isso vai ajudar muito na velocidade de execução do algoritmo, mas não no resultado. Certo? Ele serve tanto para classificação, como a gente viu aí, ou como regressão, ou para regressão. Serve das duas formas. Ele pode aprender conceitos não presentes nos dados originais. Ele pode fazer classes e criar classes, certo? E é muito mais fácil de usar do que redes neurais. Agora com as bibliotecas já nem tanto, já não com as bibliotecas
já não é mais tão, já não é mais uma grande vantagem. Mas, enfim, ele é mais simples do que uma rede neural, né?